Antes da gente começar sobre a escolha de um rei, né, do rei Davi, certo? Nós vamos atentar para, por exemplo, a aula passada nós falamos do profeta Samuel, né? Então, quando Deus escolheu o profeta Samuel, ele, né, foi profeta até a sua velhice, certo? E os seus filhos não seguiram, né, a Deus como o profeta Samuel, certo? Quando na época, até a época de Samuel, né, Deus havia destinado a nação de israelita, né, a nação dos judeus, de um sistema teocrático. Então, Deus escolhia um homem, um servo, né, para ser instrumento dele para o seu povo, certo? Então, os líderes de Israel, né, na época, já Samuel velho, então os líderes de Israel, vendo que Samuel já estava velho, que os seus filhos não seguiam o seu exemplo, o que foi que aconteceu? Temendo passar uma nova crise, resolveram pedir a Samuel que instruísse um novo padrão de governo, certo? Porque eles olhavam para os reinos vizinhos, né? Vamos dizer assim. Então, a monarquia, né? Que é escolher um rei, né? Na monarquia, quem reina é um rei. Então, o sistema comum entre as nações vizinhas. Então, o povo estava olhando para, né, as nações vizinhas, né? Sabendo que Deus era quem, na verdade, governava o seu povo, né? Ele só escolhia um instrumento, um servo para passar as suas instruções, né? Para levar o povo a Deus, né? Como os sacerdotes levavam o povo a Deus, né? Fazia o sacrifício de pecado, assim também o profeta, né? Então era Deus que governava. Então né, era um sistema teocrático, né? Mas essa crise que o povo passava, na verdade, não era por causa de Deus, né? Não é porque estava faltando um rei, mas sim pelo pecado do povo, não é verdade? O povo pecava e vinham as consequências, né? Que eram os outros povos, né? Que vinham e dominavam o povo de Israel e as guerras, né? E tinha os inimigos, né, os filisteus e outros mais. Então, Samuel, ao ouvir esse pedido, ficou, né, muito triste, né, com a situação, com o pedido que o povo estava fazendo a ele. Então, ele se sentiu o quê? Rejeitado, né? Apesar da sua velhice, da sua idade já muito avançada, ele se sentiu rejeitado e foi até a Deus, certo? Mas Deus responde para Samuel: Samuel, o povo não rejeitou, não foi a ti, não. Não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Rejeitaram a mim como rei, como seu rei. O rei dos reis, né? Deus, Senhor dos senhores. Deus fala, e Deus também, Deus acatou o pedido do povo, como sempre, né? Que Deus é misericordioso, né? E pode até fazer aquilo que o homem deseja. Mas também Deus alerta as consequências, como Deus alertou ao seu povo sobre as consequências de escolher um rei para o povo de Israel. Né? Que esse reinado, Deus fala das consequências que esse reinado teria para o povo. Né? Está registrado em 1 Samuel
do 19 ao 20. Então, quem foi escolhido, né, foi o jovem, na época, jovem Saul. Uma escolha de Deus, porém, condicionado, né, ao desejo do povo. O povo não queria um rei, Deus deu o rei. E Saul, né, era da tribo de Benjamim. Tá? A tribo de Benjamim foi escolhida por Deus para sair esse rei, certo? E mais a consolidação, né, da nação foi por Davi, ok? Saul começou bem, né, mas terminou fazendo a sua vontade, né, não a vontade de Deus, desobedeceu à vontade de Deus, né, às ordens de Deus. E Davi, filho de Jessé, nascido em Belém, né, que Belém situa a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, nesse período em que um novo rei para Israel foi escolhido por Deus, que foi Davi, ungido por Samuel, quem governava naquela época era Saul, ainda governava, né? Então a Bíblia afirma que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul para governar como rei em Israel. Registrado em 1 Samuel 15, do versículo 35b. Com isso surge a necessidade de um outro rei para governar o povo de Deus. Alguém que fosse justo e obediente em tudo ao Senhor. Deus escolheu um jovem pastor em que todos desprezavam para ungir rei. Assim, Davi foi escolhido bem cedo. Da mesma forma, do mesmo modo, você também foi escolhido por Deus para servir em sua geração. E Deus escolheu tudo quanto ele falou há de se cumprir em sua vida. E se Deus o escolheu, na verdade, se Deus escolheu a mim, escolheu a você, tudo quanto Deus falou há de se cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, que a gente não leu o texto, né? Então vamos lá ler o texto, né, do 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Também disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Olha só como o povo temia, né? Porque na aula anterior eu vou lembrar aqui que tudo que Samuel falava, né, Deus
honrava Samuel e cumpria tudo o que Samuel falava, né? Então eles temiam algo, né, que viesse da parte de Deus, através da vida de Samuel. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, né? Que esse aqui é o grave perigo. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos, seus jovens? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa, à roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou buscar e ele o trouxe. E era ruivo e formoso no semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a se armar. Certo? Olha, eu acho interessante essa ação de Deus, né? Enquanto Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, né? Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, depois da unção, né? E quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, né?